Sobre justamente esse trabalho de apuração, de investigação, os dados que vão ser coletados das caixas pretas, é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o especialista em segurança de voo, Roberto Peterka, ao vivo aqui no Prime Time. Roberto Peterka, eu agradeço a sua disponibilidade de estar conosco aqui nesta noite de sábado. A gente sabe que nenhuma conclusão deve ser tomada de forma precipitada, mas queria primeiro de tudo, aproveitando o gancho das informações da Luciana Amaral, o que se espera de informações, sejam as gravadas no voice recorder, ou seja, no gravador de áudio, quanto aquelas com os dados de voo propriamente dito? Que tipo de informações que se espera para a investigação deste caso envolvendo o ATR-72? Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. Agradeço o convite. Veja bem, você tem duas caixas pretas que elas precisam, além de tudo, serem sincronizadas juntamente com o controle de tráfego aéreo. Então, é uma sincronização que você precisa fazer. Ou a conversa da cabine, a reação proposta pelos pilotos e a reação indicada na caixa de dados que fazem os parâmetros, registra os parâmetros do desempenho da aeronave, a rota, a velocidade, a altitude, se acendeu uma luz de alerta, se não acendeu a luz de alerta que se esperava, qual foi a ação que o piloto tenha provocado para acender essa luz ou não, enfim, e agora tudo isso precisa ser sincronizado para funcionar tudo ao mesmo tempo. Então, isso são dificuldades que são encontradas para poder ter a informação correta. Uhum. Muito se tem falado sobre as condições meteorológicas, condições climáticas, uma eventual formação de gelo naquelas condições em que estava sendo realizado esse voo, que estava a cerca de 20 minutos do horário previsto para o pouso em Guarulhos. As informações da caixa preta podem ajudar a esclarecer se esta situação adversa contribuiu para o acidente ou se os equipamentos ou os próprios pilotos puderam notar alguma dificuldade em relação ao clima? Veja bem, não exatamente a meteorologia. A meteorologia tinha um aviso de que naquela região poderia ter formação de gelo no nível de voo. Vários pilotos relataram que nesse tempo que eles estavam voando ao mesmo tempo, encontraram essas condições e conseguiram contornar sem problema algum com os equipamentos. Existem outros indícios, outros equipamentos que vão dizer do desempenho da aeronave, não exatamente as condições meteorológicas, mas, por exemplo, a diminuição da velocidade, o que aconteceu, o que os pilotos discutiram a respeito de uma possível redução de velocidade, a visão deles, certo? Com relação a possível gelo nas asas, na hélice, enfim, essas caixas pretas podem trazer indícios e evidências para esclarecer isso daí. Roberto Peterka, deixa eu pedir licença, pedir para a Jussara Soares, minha colega em Brasília, também se juntar a nós nessa entrevista. Jussara. Boa noite, muito obrigada aqui já pelos seus esclarecimentos. A gente está falando muito da questão do gelo, uma das hipóteses a ser investigada. Mas que outros elementos e outros indícios podem entrar no radar dessa investigação a partir das informações aí que o senhor já consegue observar, né, das informações que já estão disponíveis? Boa noite, Jussara. Veja bem, no início de uma investigação, na ação inicial, todas as hipóteses são prováveis e, logicamente, a investigação vai examinar cada uma delas e vai descartar ou vai confirmar, certo? Existem muitas possibilidades. Agora, o que aconteceu para repentinamente o avião cair? Certo? Houve algum sinal antes? Pode ser um problema de manutenção? Aí dizem também dos motores, mas os próprios vídeos e as testemunhas no local falam que ouviram o motor funcionando.
né? Então, uma má manutenção, uma possível desorientação dos pilotos, o que não é muito provável, porque são pilotos experientes, uma falha em algum instrumento que indicasse a condição do avião naquele momento, voando por instrumento, ele não tem referência no solo, então ele não sabe a posição que está o avião. Então, são muitos as variáveis que têm que ser investigadas. Logicamente, nós não podemos afirmar uma. Com certeza, a meteorologia pode ter influenciado, mas talvez não seja ela a mais importante ou ela a determinante para esse acidente. Pode ter outras envolvidas, porém a meteorologia no momento é a que se destaca. Além disso, Peterka, a forma como o avião caiu, pelas imagens que desde ontem a gente teve acesso, né, se fala muito desse movimento de parafuso chato, que a gente passou a ouvir depois dos registros desse acidente, e a forma como o avião caiu e os escombros do avião, da forma como estão no local da queda, o quanto que isso também ajuda a entender esta dinâmica, ou o que já se pode apontar de características importantes, de variáveis importantes que possam ajudar a entender a dinâmica desse acidente? Bom, veja bem, basicamente nós podemos afirmar que houve uma perda de controle pelo piloto, pela tripulação. E que ele entrou nesse parafuso chato, porque isso é uma manobra que quem faz acrobacia aérea costuma entrar, né, dessa manobra, porém, ele tem que deslocar o centro de gravidade do avião. Em avião pequeno isso não é tão difícil, mas um avião desse é grande, ele não tem condição de deslocar o seu centro de gravidade. Então isso indica que houve uma perda de controle por parte dos pilotos. Essa perda de controle pode ter sido pelo gelo, pode ter sido por um mau funcionamento, pode ter sido por uma perda, uma quebra de comando, um travamento de comando de voo, enfim, aquilo que eu falei, todas essas hipóteses, nesse momento, estão em aberto. E isso daí é que a degravação, a sincronização das caixas pretas, com o controle de tráfego aéreo, ouvindo o tráfego aéreo e tudo, pode trazer indícios ou evidências da contribuição para esse caso. Jussara? Tem um fato que tem chamado a atenção, é que não houve registro, né, as informações que a gente tem aqui, que não há registro do contato do piloto com o controle. O que isso pode indicar? Até outros dados que temos até agora é que o voo vinha tranquilo até perder ali o contato e não ter feito, de fato, essa comunicação com a torre de controle. O que isso pode indicar? É que foi algo inesperado, muito rápido? Exatamente. Veja bem, vamos supor, por hipótese, que começou o acúmulo de gelo na asa. Não foi percebido, não houve o alerta, e em determinado momento ele se tornou, degradou as condições da estrutura do aerofólio que mantém a asa, que mantém a sustentação do avião, e repentinamente atingiu o limite. E o piloto não percebeu e não teve condição de reagir, porque naturalmente o avião deve ter mergulhado num parafuso e desse parafuso ele entrou no parafuso chato. Então provavelmente foi a fase final de uma ocorrência que estava acontecendo e que pegou os tripulantes, os pilotos de surpresa. Porque nós temos que a última barreira para a ocorrência de um acidente é o piloto. Porque o acidente ele pode ocorrer desde da alta administração no estabelecimento de procedimentos, faz parte da cultura da empresa que deve ser levado em consideração, passa pelo aeroporto, passa pelo carregamento, abastecimento. Se nesse meio tempo teve alguma falha,
certo? Ela pode produzir o efeito durante o voo e ultrapassar a capacidade do piloto em controlar a emergência. Então, provavelmente foi repentina essa emergência. Roberto, para a gente encerrar, uma última pergunta aqui. Muita gente tem destacado, como a Jussara Soares falou, o voo decolou ali pouco antes do meio-dia, até por volta de 1h, 1h15, 20, estava tudo tranquilamente, pelos dados que a gente tem disponíveis em sites que monitoram esses voos, mantendo ali aquela altitude de mais ou menos 5.000 metros, a velocidade mais ou menos constante, e de repente ocorre esta queda em menos de 2 minutos e muita gente chamando atenção para uma curva brusca que é feita. Isso chama atenção de alguma forma para quem está acostumado a investigar e entender dinâmicas de voo. Isso é totalmente inusual e deve ser entendido por que isso aconteceu, ou pode haver alguma justificativa, não sei se algum tipo de manobra, uma última tentativa de tentar restabelecer o controle e a sustentação dessa aeronave? Bom, veja bem, essa curva, normalmente ele deve ter sido provocado pela emergência. E a partir dessa curva é que ele entrou num parafuso e talvez o piloto tentou ainda recuperar, só que do parafuso normal ele saiu e entrou no parafuso chato e aí foi inevitável, ele não conseguiu fazer mais nada. Então isso indica, sim, indica que ele perdeu o controle sobre o avião e que alguma coisa levou o avião a fazer essa curva. Comandada por ele, não sei, inadvertidamente, não sei, o próprio avião, por algum motivo, por desbalanceamento, por degradação maior numa das asas do que na outra, entrou numa curva. Tudo isso é possível, infelizmente não temos essa informação no momento. Porém, isso daí deve ser esclarecido durante a investigação.